Bom dia, amigos, como vocês estão nessa sexta-feira, né? Eu resolvi gravar um vídeo, né, pra falar que eu terei que me mudar para outro lugar. Vai se mudando pra cá esse mês, né? Mas aí vai ter que se mudar pra outro local, né? Porque disseram que vão vender aqui, né? Aí eu tive um sonho ontem, né? Que eu tava num lugar que era de andar, né? Aí eu depois de, pelo menos nós encontramos um lugar que era de andar, né? Aí eu me lembrei que tinha um lugar que era no outro bairro ali, que era um quarto em cima de uma pet shop, né? E aí eu não sei onde é que eu irei morar, porque ainda temos que procurar até o dia 30 sair daqui, né? E aí depois eu tive a continuação desse sonho, eu via duas crianças pequenas lá, né? Um menino pequenininho assim como que de 3 anos, eu acho. E aí depois aparecia uma menina, né? Do cabelo crespo, assim, ruivo. E aí depois quando eu acordei eu me lembrei daquele filme do Noiva de Chuck, né? Os filhos de Chuck. Era quase parecido assim, né? E aí esquisito, eu achei esquisito. Aí eu vi essas crianças lá e no sonho eu pensava assim, que Deus mandou essas crianças pra mim lá. Mas aí depois eu ia, ficavam tipo assim como que sorrindo de mim, né? Aí eu repreendi assim, eu achava assim que eram demônios assim, em forma de criança, né? Eu repreendo em nome de Jesus, né? Aí depois a menina falava, vocês deixaram essa porta aberta. Aí eu pensei que era não sei o quê e tal. Ficavam sorrindo e correndo pela casa assim. Aí eu ficava assim, tipo, perturbada, né? Aí eu dizia, eu repreendo, repreendo. Aí eu ia falar e a minha voz não saía, né? Já tive vários sonhos assim que eu falava e a voz não saía, né? Aí ficava falando assim. Aí depois, quando a minha voz saiu, eu acordei, né? Aí eu dizia, tá repreendido. E aí as crianças ficavam me perseguindo assim na casa, né? Correndo e sorrindo, né? E aí era quase como que fosse aqueles dos filhos de Chuck ali, uma menina ruiva e um menino pequenininho, assim. Branquinho, né? Mas eu não sei se era ruivo também, era branco. E aí, não sei, achei estranho. Aí, talvez eu vá morar num lugar de andar, ou não, né? Mas eu tive esse sonho, aí eu lembrei desse lugar que tinha pra alugar, que era barato, de R$ 200, né? Aí teve um dia também que eu acordei de manhã, aí escutei aquela voz dizendo assim, muito bem, irmã. Mas eu não sei se era zombaria do diabo, né? Ou de um demônio, ou se era Jesus falando, né? Mas eu achei assim que era o demônio que tava falando assim, né? Porque eu entendi assim que ele queria dizer que eu tava indo bem, que como que nesse dia eu resolvi assim, como que bloquear aquelas mensagens da pessoa que tava me ameaçando, né? Falando besteira pra mim. E também nesse dia eu li a Bíblia, né? E ignorei essas coisas. Não sei se ele falou assim muito bem ou se era de zombaria, né? Dizendo, muito bem, irmã. E aí, foi uns dias atrás, né? Esses dias atrás. E aí assim, né? Aí já vamos ter que mudar a terceira vez, né? É chato, a minha mãe quer que nós vamos morar lá, mas que era só passando mais um mês, porque ela tá arrumando lá um quarto, né? Mas aí o Edgar falou assim que não era bom a gente morar lá por causa das confusão que ela arruma lá, que ela se incomoda com a vida dos outros. Aí depois diz que nós é que estamos caçando confusão, que nós não se damos com essa gente, né? E aí ela que se incomoda, como eu comprei aquele guarda-roupa, se incomodou. Aí o velho ficou implicando comigo, aí quer que eu fique calada, né? Meta a língua no rabo, como diz a história, e fica aguentando essas coisas. Eu falei, eu não quero nem ir pra sua casa porque você inventa de fazer as cópias para se meter pra dentro, né? E aí implica com a pessoa, é uma pessoa problemática, que ela se incomoda. Se eu estiver comprando coisa, né? Tem hora que ela me dá coisa, né? Aí acho bom, mas aí depois ela vai falar que como que pra se achar superior, ela vai dizer que tá me dando coisa, porque, não tenho nem condição de nada. Pra me humilhar, né? Assim, diante dos outros, fazer pouco caso. Como ela dizia quando
Eu tava lá com o Edgar e falava que ela tava dando comida pra nós, aí chamava as pessoas pra zombar da nossa cara, assim, como que pra dizer, veja só, veja isso, veja aquilo, né? Então eu não acho bom não ir pra lá não, porque vai começar o mesmo problema. Tudo ela chama a polícia, se ela vê, ela quer se meter na vida, se ela vê uma discussão, ela quer se meter, né? Apesar de que ela disse que separou o muro pra ficar só entrando por outra porta pra fora do portão, né? Pra não ter contato. Mas é assim, né? Se eu ficar recebendo esse dinheiro do INSS, aí eu acho que eu vou preferir alugar um quarto, né? Do que tá lá, porque a gente na casa dos outros, a gente sofre humilhação, porque a gente tem que se sujeitar ao que os outros querem, né? E não é o que a pessoa quer. Viver assim, como que é, sujeitada aos outros. E aí, às vezes, a pessoa quer implicar. É assim, né? E eu não gosto, não. Assim, eu falei pra ela, você fica fazendo as cópias da chave pra se meter pra dentro, pra mexer nas coisas. Você é uma pessoa problemática. E o Edgar é outro que não se dá com as pessoas. Que ele quer que a pessoa se sujeite à vontade dele. Ele entra nas lives do TikTok pra discutir com os católicos, né? É, não sei não, ele se acha o dono da razão. Então, assim, eu não... disse que não ia gravar esses vídeos mais falando dos outros, nem de ninguém, né? Mas aí eu já tô falando aqui, né? Já tô falando assim contra o Edgar, que eu não gosto do comportamento dele. Mas são coisas que eu vivo, né? É assim, não gosto não, porque é uma pessoa que não se dá com as pessoas, né? Mas aí às vezes a gente aguenta a coisa dos outros. É pior ainda porque a pessoa nunca vai deixar de querer humilhar a gente se a gente não botar um basta. É assim como eu disse, né? A pessoa vai se achar assim, ah, é uma otária. Ah, a pessoa tem que se sujeitar ao que eu digo, como essas amizades que eu tive ali, que eu tinha que me sujeitar a eles porque eu ficava só calada. Aí eles achavam bom, me mandavam calar a boca, fazia assim, shh, essa colega que eu tinha ali, que é um demônio, né? E ela não gosta que a pessoa fale dela, não, é só ela que quer falar dos outros. Então, é uma pessoa que como que ela não se sujeita a ninguém, a pessoa que tem que se sujeitar a ela. Então, eu não quero me sujeitar a ninguém, porque eu só passei humilhação. Toda a amizade que eu tinha, queria que eu me sujeitasse, a eu que era errada. E eles não enxergam as coisas que eles fazem, né? Nunca se acham errados. A minha mãe também tem esse comportamento aí, narcisista, né? Então, aí vou ter que me mudar para outro local, né? Aí tive esse sonho, que eu tava nesse lugar aí que era de andar, e eu dizia pro Edgar, pelo menos nós escolhemos um lugar bom, Edgar. Mas eu não sei não se realmente vale a pena não. Assim, né? Tá nesse lugar de andar porque é difícil a pessoa colocar as coisas lá pra cima, a geladeira e tudo, né?